suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom, agora começando formalmente a nossa aula com o Flávio Alcântara, que é o coordenador-chefe da seção de proteção das interfaces gráficas dos desenhos industriais, acho que é a parte de desenho industrial. Ele mesmo vai se apresentar a sua rotina, o seu dia a dia e o seu currículo aqui. Quero dar um bom dia a todos, todas, todes, né? Vamos fazer a nossa reverência aqui à ideia de uma linguagem neutra, que é importante, sim. Eu que estou na academia, eu sei o quanto é. E passo já a palavra para o Flávio, que eu tenho certeza que do INPI vai ser extremamente esclarecedor para vocês já começarem a pensar, fazer as suas conexões para soluções das empresas que vocês atenderam ontem. Bom dia, obrigado a todos, palavra dada. Eu combinei com o professor Flávio que as perguntas no final, quando estiver faltando uns 10 minutinhos, eu vou avisar ele de algum mecanismo, e para vocês terem tempo de perguntas e respostas, mas ele mesmo está a fim de acelerar para poder dar mais tempo para um debate com vocês aí, tá bom? Então, as perguntas com o Flávio vai ser ao final. Bem, bom dia. Agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês. Espero que a gente tenha um momento bastante produtivo para falar sobre tecnologia, falar sobre proteção, né? Proteção para quem está ingressando ou quem já está atuando nesse mercado que a gente chama de indústria criativa, né? Nessa porção do mercado onde a gente tem que valorizar, e valorizar também significa proteger aquilo que a gente cria e insere nos nossos produtos, e que muitas vezes, eu acho que eu vou ter um tempinho para falar a respeito, muitas vezes é mais valioso, são ativos às vezes mais valiosos do que a própria
alguns ativos, digamos, físicos, né, que as empresas têm. Esses ativos que são da indústria criativa, hoje eles se mostram muito valiosos. A gente vai ter um caso rapidinho que eu vou citar para exemplificar isso. Então, como a professora Icone disse, meu nome é Flávio Alcântara, eu sou chefe da divisão de exames de desenhos industriais e marcas tridimensionais no INPI, né? Somos parte da Coordenação Geral de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas e Desenhos Industriais, e estamos inseridos na diretoria de marcas do INPI. O nosso papel, no caso, é justamente fazer o registro e, além de fazer o registro, também dar assistência técnica ao INPI e à Justiça em casos que envolvam, né, em litígios que envolvam desenhos industriais ou indicações geográficas no Brasil. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a proteção de interfaces gráficas por desenho industrial. É um tema que para mim é muito caro, muito interessante, e eu realmente tenho um certo apreço a esse tema. É o tema do meu mestrado. Eu sou mestre pela Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI. Atualmente eu estou cursando doutorado também na academia do INPI. E, bem, eu acho que de apresentação chega. Eu vou tentar, como a professora Cone disse, eu vou tentar fazer um apanhado geral, vou falar de como, né, vou dar algumas dicas de como fazer esse registro no INPI. Deixa eu ver aqui se o meu computador colabora, que ele não está aqui. Eu acho que eu vou ter que trocar para cá. Pronto. Eu vou fazer um apanhado geral sobre a interface gráfica em si, a história e o desenvolvimento dessa interface, as formas de proteção que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Vou falar um pouco sobre o desenho industrial na lei, para a gente ter um certo norte do que a gente está falando. Vou falar sobre essa proteção no Brasil, né, dessas interfaces gráficas. Volta e meia vocês vão ver na minha apresentação essa sigla GUI, que vocês estão vendo aí na tela no terceiro tópico. O GUI, para quem não é tão da área, é a sigla em inglês, né, Graphical User Interface. Então, é meio que a sigla que a gente utiliza para não escrever interface gráfica de usuário. E, por fim, eu vou dar uma visão geral sobre o que está sendo planejado para os próximos anos, né, em termos de proteção do desenho industrial de interface no Brasil, em especial porque a gente vai ter uma alteração no nosso manual de desenhos industriais, e é uma alteração substancial, e tem muita coisa boa, ao meu ver, para acontecer com a proteção de interface. Então, vamos lá. Espero que vocês aproveitem. Então, quando a gente fala de interface de usuário, né? A interface de usuário, ela tem diversas categorias ou diversos tipos. A gente hoje está focado na interface gráfica de usuário, mas a gente tem diversos tipos. Então, quando a gente estava lá no início do desenvolvimento dos computadores, não existia uma interface no sentido que a gente conhece hoje, de alguma coisa para a gente clicar, uma janela para a gente abrir ou qualquer coisa nesse sentido. As pessoas programavam os computadores por meio dessa alteração nos próprios circuitos, as ligações que eram feitas nos próprios circuitos. Então, a gente tem aí na imagem mais à esquerda uma cientista da época fazendo essas ligações. Então, por meio dessas conexões que eram feitas entre os circuitos, é que era realizada a programação. Ou seja, a ordem era dada ao computador por meio dessa ligação entre os circuitos. Era assim que você comandava o computador. Isso era algo muito complicado, era algo que demandava bastante tempo, e isso acabou fazendo com que os desenvolvedores da época, né, eram cientistas, realmente cientistas, fossem instigados. Aqui nessa época a gente está falando de um financiamento governamental,
eles eram instigados a desenvolver outras soluções que permitissem a execução de tarefas com menos tempo. E, ao longo do tempo, essas soluções foram sendo desenvolvidas. A primeira foram as linhas de comando, que é o que a gente chama de programação, né? Código, linguagem. Depois a gente passou para as listas e janelas. Então, ao invés de eu escrever um código, os comandos que eu gostaria que fossem executados, eles eram apresentados na tela em lista. Isso já é um pouco mais próximo do que a gente conhece atualmente. Depois, a partir dos anos 80, a gente teve a inserção dos ícones, que são essas representações, né? A pasta, a lixeira, são e aqui a janela, né? E aqui a gente já está falando realmente de uma interface gráfica de usuário. Essa interface gráfica, no sentido que a gente reconhece hoje mais popularmente, ela foi desenvolvida pela Xerox inicialmente, porém popularizada pela Apple e depois pela Microsoft. Então, quem tem interesse na área, é possível acompanhar esse desenvolvimento e digamos, as aventuras que aconteciam durante esse período onde a proteção das interfaces, né, ainda não estava muito bem estabelecida. Depois, nos anos 90, a gente já tem a grande difusão das interfaces gráficas, em especial por causa do Windows 95, Windows XP, e a gente já tem outros recursos sendo agregados, como, por exemplo, as animações. E, por fim, a partir de 2007, a gente já tem algo bem semelhante à interface que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, que são as interfaces do tipo touchscreen. E aí, a partir dessa linha do tempo, é possível a gente mais ou menos perceber como essa evolução não parou, né? Eu trouxe para vocês um exemplo de interface gráfica dinâmica, que não é algo novo, é algo que já está aí há um bom tempo, mas que é atual. A gente tem hoje um burburinho em volta desses chamados objetos digitais, né? Então, as pessoas falam muito em metaverso e comércio dentro do metaverso, então a gente ainda está tratando de algo que está aí e que não necessariamente é uma interface gráfica de usuário, mas que é algo que está intimamente ligado à interface gráfica. E a gente tem também, já aqui, né, está entre nós hoje, tipos de interface diferentes, né, como realidade virtual, a realidade aumentada, projeções. Então, a evolução foi muito grande, e isso que a gente está vendo hoje, de objeto digital, realidade virtual, realidade aumentada, é algo que não eu não quis trazer isso como se fosse assim aquele slide, o futuro, para onde estamos caminhando. Não, na verdade, já estamos nesse ponto, e agora a gente precisa ver o que fazer com esse tipo de interface ou de objeto digital em termos de proteção. Por quê? Porque o direito, a forma de proteção dessas interfaces é bem mais, digamos, anda um passo bem mais lento do que o passo do desenvolvimento tecnológico. Então, eu tenho uma breve linha do tempo aqui também sobre a evolução das formas de proteção, para vocês terem uma ideia. No início, quando a gente tinha ali, ainda na época da pesquisa básica, anos 40, 50, 60, não havia uma forma de proteção específica para as interfaces. Elas eram consideradas parte de pesquisa científica realizada por empresas não, instituições financiadas pelo Estado. Era ciência básica. E, a partir dos anos 70, houve um movimento liderado pelos Estados Unidos, onde essa ciência básica ela passou a ser, digamos, instrumentalizada no sentido de a propriedade industrial que era gerada nessas instituições de ensino por esses pesquisadores, ela foi permitido, por meio de alteração legislativa, que ela fosse transferida para empresas justamente para continuar financiando as pesquisas, né? Então, grandes universidades faziam os seus desenvolvimentos e passavam essa tecnologia para as empresas, como propriedade industrial, e as empresas poderiam desenvolver a partir daí. Durante os anos 80,
essa proteção ela ainda não tinha uma proteção ideal, uma proteção mais adequada, né, quando a gente está falando de interface gráfica. Então, aqui durante os anos 80, para quem tem interesse no tema, é bastante legal estudar, porque a gente vê empresas de videogame, aquelas lá do início, da época do Atari, brigando sobre como proteger as suas interfaces ou as suas obras, né, dependendo de como cada empresa encarava. A gente tem a Apple tentando proteger a sua interface como se fosse algo semelhante a uma animação, um filme, né, de animação, porque não havia, as empresas ainda estavam buscando a forma de proteção mais adequada. E aí, a partir dos anos 90, a gente tem o estabelecimento do desenho industrial como a forma mais adequada. Em geral, as empresas perceberam que proteger por marca, que foi tentado, proteger por direito autoral, que foi tentado, não eram as maneiras mais adequadas de garantir proteção para suas interfaces. Até a gente chegar também ali, já no último quadrinho, e trazendo um exemplo mais recente, até a gente chegar no momento onde a gente tinha a Apple brigando com a Samsung por causa de interface. Foi uma briga que se iniciou em 2011 e que chamou muita atenção pelo valor alcançado nessa disputa, né? A Apple conseguiu provar em algumas jurisdições que a Samsung tinha copiado a sua interface e o valor que a Samsung teve que pagar foi astronômico, na casa dos bilhões de dólares. E isso chamou muita atenção para a proteção do desenho industrial e, em específico, do desenho industrial das interfaces gráficas. Tá? Se a gente for falar bem rapidamente sobre o que seria uma interface gráfica, eu acho que é possível resumir da seguinte maneira. É um produto que é constituído por um conjunto de elementos gráficos que possibilitam a interação homem-máquina por meio da manipulação direta de metáforas visuais. Pareceu muita coisa, mas não é. Tá? Quando a gente fala de conjunto de elementos gráficos, a gente está falando justamente dessa lista que está aí abaixo, né? Os ícones, os botões, menus, janelas, telas, o cursor, os textos e as animações que a gente integra graficamente para poder formar essa interface. E é esse conjunto de elementos gráficos que permite o comando, né, interação homem-máquina, o comando que a gente exerce sobre a máquina por meio da manipulação direta. O que é a manipulação direta? Ao invés de você escrever um comando, computador, faça isso, só que na linguagem deles, né? C2 formate e tal, que é uma linguagem super complexa, a gente faz o quê? A gente clica alguma coisa no mouse, ou seja, aperta um botão, né? Aperta um botão e o computador realiza aquela ação. E isso é feito, né? A compreensão que a gente tem dessas funções é feita por meio dessas metáforas visuais. O que são as metáforas visuais? É você pensar, pô, eu preciso ajustar a configuração do meu celular. E aí eu tenho lá a metáfora das engrenagens para eu entender que eu estou trabalhando com o funcionamento daquele sistema. Eu vou lá e clico naquele botão, naquela metáfora visual, e sei que eu estou abrindo o comando, né, os comandos das configurações do computador. E isso funciona para qualquer aplicativo ou programa que a gente tenha. A gente tem metáforas visuais que nos dão a dica do que a gente vai realizar ao apertar aquele botão. Então, dois tópicos que eu acho interessante a gente guardar são esses dois. A manipulação direta, que é o clique, é o toque, é o arrastar, né? A gente faz isso, arrasta o documento e joga na lixeira. Isso é uma manipulação direta. A gente faz como se estivesse atuando no mundo físico, mas na verdade a gente está fazendo na interface. E as metáforas visuais são justamente a gente falar e ter o ícone lá, né? Pasta, lixeira. Eu arrasto a pasta e jogo na lixeira. Não é uma pasta, né? A gente tem essa noção que não é uma pasta, não é uma lixeira, mas são metáforas traduzidas visualmente para a gente entender que comando a gente está realizando. Tá? E tudo isso precisa se encaixar numa definição que é legal, que é da lei. Se você deseja proteger o seu desenho industrial, a sua interface gráfica, você precisa adequar aquilo que a gente estava falando, aquela interface bacana do iPhone e dos ícones dos seus aplicativos, para se encaixar na lei
Propriedade Industrial do Brasil, que no seu artigo 95 diz que o desenho industrial é a forma plástica ornamental de um produto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial, sem respirar. Então, a gente tem diversos requisitos aqui que a gente precisa atender para poder proteger essa interface dentro da nossa lei de propriedade industrial. Então, a gente vai falar bem rápido sobre eles e avaliar se o desenho industrial realmente merece essa proteção. Quando a gente fala em conjunto ornamental de linhas e cores, a gente tem aí que esses ícones, essa interface, ela é representada por linhas e cores, né? Os contornos, aquilo que foi ilustrado, que é a nossa metáfora visual, ele foi ilustrado por meio de linhas e cores. Então, aí a gente conseguiu passamos dessa parte. Ornamental, no sentido que ele é algo visível que define a aparência de um determinado, né, de uma determinada coisa, seja ela bidimensional ou tridimensional. Então, eu acredito que, se a gente pensar nesse sentido de ornamentalidade, que é de definição de uma aparência, sem carregar, sem trazer um pensamento estético, isso é importante para a gente, porque o desenho industrial ele não lida com questões de medidas estéticas, o que é mais ornamental no sentido de estético merece mais proteção? Não, na verdade não é isso. O ornamental aqui se resume a algo que não é funcional, né? Se resume a algo que não é algo que seria melhor protegido, por exemplo, por modelo de utilidade ou por patente. Não, a gente está falando de algo que é simplesmente ornamental. A carinha que aquela coisa tem. Então, acredito que primeira linha a gente passou. Segunda linha, que possa ser aplicada a um produto. E aí a gente tem duas maneiras de ver isso, a depender da jurisdição. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse produto, digamos, seria o celular, ou a tela do computador, o dispositivo eletrônico. Outras visões, como por exemplo a visão europeia, diz que o produto é a própria interface. Então eu tenho um conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. E, independente da visão que a jurisdição atenda, a gente tem aqui um produto, né? Seja o celular, seja o computador, seja a própria interface. A gente tem um resultado visual novo e original, tá? E aqui no caso é um requisito que, para você merecer a proteção, você não pode copiar, você tem que trazer algo novo e original que seja seu para merecer essa proteção. E aí, nesses casos, à época do seu lançamento, eram novos e originais. Na sua configuração externa, eu acho que isso é bem óbvio, a gente não faz uma interface para ficar escondida dentro do celular ou dentro do computador, e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Isso é algo que é feito, uma interface é algo que é feito para ser aplicado na indústria, e não em oposição a uma obra de arte, né? Que mereceria uma proteção autoral. E esse é o caso, né? A gente muitas vezes tem discussões, né? São várias opiniões, todas válidas, porém a gente tem aquelas que são majoritárias. Às vezes as pessoas argumentam que a interface gráfica seria algo que seria melhor protegido, ou alguns tipos de interface gráfica seriam melhor protegidas por direito autoral. E eu, particularmente, não vejo dessa maneira. Faço até uma brincadeira, uma analogia, que muito provavelmente ninguém sei lá, sexta-feira à noite pensa assim, o que eu vou fazer hoje? Não sei, acho que eu vou no Netflix, vou maratonar as interfaces da Apple. Não, não é uma questão de assistir algo como se fosse uma fruição estética, né? Assistir uma obra. Não, a gente está falando aqui de algo que é utilitário, de algo que tem realmente uma função quando você está tendo o uso do seu computador, do seu dispositivo eletrônico. E aí a gente falou digamos, dos requisitos legais, e eles são apenas metade do que a gente precisa atender para proteger. A gente tem que atender também às diretrizes administrativas. E aí, nesse caso, a gente tem um certo complicador, porque além da gente ter a lei nos ditando que pode ser protegido, a gente tem os escritórios nacionais, o INPI, o USPTO, o JPO, cada um estabelece diretrizes administrativas
que indicam como que essa interface vai ser protegida. Então, é bem diferente, por exemplo, a forma como o Brasil recebe as interfaces e a forma como os Estados Unidos recebem as interfaces, como a Europa recebe as interfaces. E isso está expresso no nosso Manual de Desenhos Industriais. Então, a primeira dica que eu gostaria de deixar para quem tem interesse na área e acha importante, acredito que vocês vão achar importante durante a nossa conversa, a proteção, dar uma olhada no Manual de Desenhos Industriais que é publicado pelo INPI, tá? Ele está disponível na internet. Só digitar lá, Manual de Desenhos Industriais INPI, vocês acham. E aí eu destaco 3 itens, tá? Para quem gostaria de proteger sua interface. O item 2, que é a definição do desenho industrial, o item 5, que é o exame técnico, e o item 5.5, que define como que deve ser a apresentação da figura do seu desenho industrial. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada nesses itens que eu acredito que vocês vão ter mais sucesso no momento que vocês entrarem com a sua proteção. E aí, da minha pesquisa, durante o mestrado, eu levantei alguns dados a respeito do Brasil. Quem protege no Brasil, e eu estava até comentando com a professora Cone mais cedo, na verdade, ela comentou comigo, eu falei, pô, eu vou falar um pouco sobre isso. Majoritariamente, quem protege no Brasil são as empresas de tecnologia estrangeiras, tá? Então, a gente tem uma proporção de mais ou menos 94%, 95% de registros de desenho industrial de interfaces que são estrangeiros e de 5% a 6% que são nacionais. E aí, esse é um dado que eu considero um pouco... me chama um pouco a atenção, porque estávamos comentando mais cedo também, o Brasil é um grande mercado de desenvolvimento e consumo de produtos software, de programas, aplicativos, games e diversas outras coisas que poderiam ser protegidas aqui no país. Porém, o interesse nacional é bem baixo. E isso acabou me surpreendendo durante a realização da pesquisa, porque atualmente o Brasil ele fica ali entre os 10 maiores produtores de software do mundo, dos 10 maiores mercados de software do mundo e entre os maiores produtores de software do mundo. E, mesmo assim, a proteção no Brasil das interfaces gráficas desses softwares não é requerida. Então, foi algo que nos chamou a atenção durante a realização da pesquisa e que acabou impactando também nos trabalhos que o INPI desenvolveu a partir daí, né? A pesquisa foi realizada em 2019 e a gente acredita que pouca coisa mudou desde então. Entre os maiores depositantes, a gente tem Microsoft, Samsung e LG. A gente tem aí, por exemplo, a Apple, que é uma grande produtora de interfaces, é uma grande empresa de tecnologia, mas que não protege muito no Brasil. É interessante, assim, a gente recebe pouca coisa da Apple, a gente recebe pouca coisa da Google, é outra parte desse diagnóstico que a gente estava fazendo sobre a proteção da interface gráfica no Brasil. A Microsoft, ela é campeã em termos de número de proteções, assim, ela realmente protege muito, e a Samsung também protege muito. Hoje, atualmente, esses dados já estão um pouco desatualizados, porque a gente teve a entrada mais forte de empresas chinesas. Então, é importante ressaltar que as empresas da China também adentraram bastante no Brasil, na proteção, com proteção no Brasil. E aí, uma última coisinha que é interessante ressaltar é que a interface gráfica, a proteção da interface gráfica, ela não é restrita a empresas de tecnologia. Eu acho que, como a gente tem pessoas de diversas áreas aqui, eu acho interessante ressaltar isso. Então, a Nike protege as interfaces gráficas dos seus aplicativos, a Pepsi protege as interfaces gráficas dos seus aplicativos, a Harman, que é uma indústria de áudio, protege os seus aplicativos, as interfaces dos seus aplicativos. Aqui do Brasil, a gente tem o Bradesco, por exemplo, que protege bastante não, mas protege elementos de suas interfaces. Então, uma coisa que é interessante ressaltar é isso, justamente que a interface gráfica, a proteção da interface gráfica não é restrita às empresas de tecnologia, tá? Se a Nike faz um aplicativo, ela é dona e ela
se apodera, se apropria das interfaces daquele aplicativo. E aí a gente tem, como curiosidade, vou passar rapidamente, os primórdios da proteção no Brasil. A primeira interface foi depositada em 91, ainda na lei anterior. Então, era aquelas bateriazinhas de carregamento, ainda na época que o relógio era cristal líquido, né? Aquele fundo meio esverdeado e o detalhe gráfico em preto. Depois a gente teve em 96, sendo concedido em 2001 e depois anulado, uma interface do Citibank, né, a interface bancária para você acessar pela internet. E aí, por fim, em 2005, a gente teve os primeiros registros considerados prósperos de desenho industrial no Brasil. Prósperos por quê? Porque eles foram depositados e não foram anulados, porque anteriormente não havia compreensão disso que a gente estava discutindo. Pô, esse tipo de desenho industrial, esse tipo de ativo, esse tipo de criação merece a proteção do desenho industrial? Demorou um pouco para a administração pública entender que essa proteção era merecida. E isso aconteceu em 2005. A Microsoft entrou com 63 pedidos de registro e obteve a proteção, né, com as devidas adequações, como eu disse para vocês. Cada escritório tem um conjunto de regras que que determina como que essa proteção vai ser concedida. E aí, no caso dos Estados Unidos, eles aceitam, por exemplo, essas linhas tracejadas que vocês estão vendo aí, da famosa janela do Windows, né? No Brasil, essas linhas tracejadas não são aceitas, e isso gera um grande problema quando a gente fala de interface gráfica ou de recepção de desenhos industriais que vêm de fora. E aí, enquanto nos Estados Unidos foi registrada essa ilustração da janela em si, com linhas tracejadas, e os botõezinhos que a gente tanto conhece ali na área superior direita, no Brasil a gente só protegeu o botão em si, meio que perdido no mundo, né? Meio que deslocado, meio sem a referência de onde ele vai estar. Então, essa era uma característica do nosso registro há quase 20 anos, e se a gente for falar sobre como é a nossa proteção hoje, continua a mesma coisa. Então, a gente tem à esquerda da tela aí, uma prioridade americana, onde o desenho industrial ele é contextualizado por meio de linhas tracejadas, e quando a gente vai proteger no Brasil, há uma exigência administrativa que essas linhas tracejadas sejam retiradas. Então, eu vou falar para vocês, a partir de agora, diversas, como é que eu posso dizer, diversas formas de depósito do desenho industrial, diversas dicas de proteção do desenho industrial no Brasil, para que, caso vocês desejem fazer essa proteção, basta vocês seguirem essas dicas, que eu acredito que vocês vão se sair bem. Então, a primeira dica que eu dou é a seguinte: quando vocês forem apresentar as figuras, apresentem apenas em linhas contínuas, tá? Apenas linhas contínuas. Não utilize linhas tracejadas, senão elas vão ser retiradas. A gente faz uma exigência para que elas sejam retiradas. Segunda dica, vocês podem apresentar as figuras que possuam as linhas tracejadas, desde que vocês sigam algumas regras. Essas regras estão no item 5.6.4 do Manual de Desenhos Industriais. E aí, no caso, o que você precisa fazer? Você precisa apresentar a interface apenas com as linhas contínuas, e é permitido que você acrescente aquela visão, digamos, visão geral da sua interface contextualizada pelas linhas tracejadas, tá? Só que essa figura que tem a interface contextualizada com linhas tracejadas precisa seguir essas regras no item 5.6.4. Então, ela precisa ter uma legenda específica, é preciso ter uma declaração a ser apresentada no relatório descritivo. Então, tem diversas filigranas assim que precisam ser seguidas. Outra dica que é importante, que a gente faz muita exigência para isso, que eu acho que quem é de escritório grande talvez vai reconhecer, é a questão do título. No Brasil, a gente tem, primeiro, um preâmbulo no título, né? A gente fala, a interface gráfica, no caso, é um desenho industrial bidimensional, e quando ele é bidimensional, ele precisa começar por padrão ornamental aplicado a, né? Sempre vai ser esse preâmbulo ao título da sua interface.
E ele precisa ser claro e conciso. Então, o título ele define o produto. Qual que é o produto aqui, no caso? Interface gráfica. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, é comum que os títulos sejam padrão ornamental, em inglês, óbvio, padrão ornamental aplicado à interface gráfica de usuário para telas de dispositivos eletrônicos. Isso, no Brasil, vai ser considerado um título longo. Algumas vezes vocês podem receber exigência para redução desse título. Tá? Então, mantenha o título conciso, coloque o preâmbulo. No item 3.7.2.1b do manual, vocês vão ter a declaração que é necessária. Tá? Então, essa é a forma de depositar sem ter problemas com o título. Outra coisa, um elemento muito importante que não é permitido no Brasil, em termos de proteção, são os elementos textuais. Tá? Então, no geral, interfaces utilizam um elemento textual como maneira de executar ações. Então, por exemplo, você tem aí bem embaixo, nessa interface da esquerda, que está envolta por um celular, você tem lá embaixo, assim, cancel, e a gente tem alguma ação e tem só escrito lá embaixo, cancel. O cancel, a palavra cancel, já é um botão, e isso não é aceito no Brasil, então isso prejudica muito o depósito de interface. Então, se você deseja proteger sua interface no Brasil, exclua qualquer tipo de elemento textual ou caractere tipográfico das suas figuras. Se você depositar com esse elemento textual, você vai sofrer uma exigência para retirada desse elemento textual. Então, é algo interessante para quem deseja proteger. Por fim, eu vou falar de duas restrições que a gente tem aqui no Brasil, que dizem respeito à animação, ou seja, aquela interface gráfica que é dinâmica, e a tipografia. No caso da interface dinâmica, a gente tem aquelas interfaces que são que apresentam movimento, né? Então, o que a gente está vendo na tela aí é a interface do Google. Eu acredito que ela talvez já tenha mudado, mas logo que foi lançado aquele serviço o OK Google, né? O serviço por voz do Google, enquanto a gente estava falando, ele fazia uma animaçãozinha com esses 4 elementos, né? Eles variavam de tamanho para registrar que você está falando, né? Para você ter noção de que ele está recebendo, captando a sua fala. Isso no Brasil não é protegido. Essa ideia de que uma interface gráfica tem movimento não é protegida no Brasil atualmente. Então, o que acontece o Brasil protege cada figura como se fossem figuras estáticas, tá? Então, isso é um problema por quê? Porque se, por exemplo, você tiver uma determinada animação onde, sei lá, você vai mandar um e-mail, sabe aquele tipo de animação que você tem uma folha e ela dobra, vira um envelopinho? O desenho da folha é muito diferente do desenho do envelopinho. E aí o examinador, segundo a regra que o INPI tem hoje, vai entender que o desenho da folha é um desenho industrial e o envelopinho é outro desenho industrial. Ele vai falar, você tem que dividir esses dois desenhos industriais em 2 pedidos diferentes. Então, isso é um problema para quem cria esse tipo de produto. Não é que você não vai conseguir proteger nada, não. Você consegue proteger as imagens estáticas e se a imagem inicial, tipo uma bola, se transforma em um quadrado, se a imagem inicial for bem diferente da imagem final, vai ser solicitado a divisão. Então, ao invés de você ter um registro, pagar por um registro, você vai ter que pagar por 2. Ao invés de você pagar por um registro de algo que se movimenta, você vai ter que pagar por 2 ou 3 imagens de algo que é estático. Então, não serve. Tá? Basicamente, não serve. Tanto que a gente recebe muito pouco pedido de proteção desse tipo. E, por fim, também temos a restrição à proteção de fontes tipográficas. Atualmente, o Brasil, o Manual de Desenhos Industriais do Brasil, não permite essa proteção. Então, o que acontece? É um caso um pouco pior do que o caso da animação, porque se você depositar, não é o caso de você vai dividir, não. Você vai ter o seu registro concedido e, em seguida, anulado. Então, é bem complicado. Não recomendo fazer esse tipo de depósito no Brasil hoje. Por quê? Porque você vai ter seu registro anulado. Você vai divulgar o seu desenho industrial, mas não vai ter direito a nenhum tipo de proteção. Para vocês terem mais informações a esse respeito, recomendo que vocês deem uma olhada no item 5.11.2 do Manual de Desenhos Industriais. Então, eu tentei passar
bem rapidamente aqui acerca, né, dando dicas sobre como fazer o seu depósito, o que fazer, o que não fazer, para que vocês compreendam, óbvio, primeiro, para que vocês possam aproveitar, quem tem interesse, tomara que vocês tenham anotado, eu sei que eu estou passando um pouco rápido, vou estar aberto a perguntas mais adiante, mas para que vocês pudessem anotar essas dicas de como proteger, de como transitar ali no momento de fazer o seu depósito. E aí a gente tem, devido a essas questões que foram colocadas anteriormente, em termos de proteção, a gente tem uma comparação da proteção do Brasil em relação a outros países, que ela é mais reduzida. Tá? O Brasil, que está marcado em vermelho aí, é o que ele não protege, enquanto o de azul é o que ele protege. O Brasil protege bem menos que outras jurisdições. Então, a partir dessa análise e disso que eu falei com vocês, a gente tem, já chegando à última parte da nossa apresentação, uma possibilidade de mudança que foi proposta pela Coordenação Geral de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, onde havia um foco de proteção das novas tecnologias, ou seja, a proteção que o Brasil oferece até hoje, ela não está adequada às novas tecnologias. Não é uma questão de não merece proteção. Na verdade, o que a gente não tinha anteriormente era um instrumental dentro da administração de como proteger essas novas tecnologias. E aí foi feito um grande debate, uma grande discussão, tivemos o apoio da Procuradoria Federal, que nos estabeleceu limites do que a gente poderia fazer, a gente teve o apoio da Diretoria de Marcas, que também nos disponibilizou bastante recurso, a gente teve um grande apoio no sentido de fazer, né, tentar trazer uma evolução para a proteção de interface gráfica, e não só da interface gráfica, mas do desenho industrial no Brasil. Então, eu vou finalizar a apresentação aqui, trazendo algumas novidades que vão ser inseridas na minuta do próximo Manual de Desenhos Industriais. Tá? Então, as informações que a gente vai falar de agora em diante, elas são meio que um spoiler do que vai vir aí no manual. Então, spoiler alert, quem não gosta de spoiler, fecha a câmera agora e desliga, sai correndo. Ou quem tiver interesse em saber o que vai ser daqui para frente, a depender, né, do sucesso dessas propostas, vamos dar uma olhada. Só queria dar o aviso que são propostas futuras, tá, gente? O que está valendo foi o que já foi dito aqui para vocês, aquelas dicas. Isso aqui ainda não está valendo. Então, se vocês fizerem qualquer coisa que vai ser dita nos próximos slides, se vocês fizerem hoje, provavelmente vocês vão sofrer exigências durante o processo de registro, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter é o entendimento, né, a formação do entendimento que a própria interface gráfica é um produto em si, tá? A gente tinha um problema muito grande com essa questão do título, né? Como eu disse para vocês, o título ele precisa indicar o produto. E aí, no caso de uma interface gráfica, havia um entendimento que era necessário dizer padrão ornamental aplicado à interface gráfica para dispositivo eletrônico ou dispositivo móvel, porque o raciocínio era o produto era o dispositivo móvel. Não, hoje a gente está propondo que o produto é a interface gráfica. Esse problema fica muito claro quando a gente tem, por exemplo, aí o fuleco. A FIFA veio e queria proteger o fuleco, mas a FIFA não quer proteger o fuleco como algo para ser aplicado em camiseta ou em boné. Ela quer proteger o fuleco para aplicar em tudo que ela quiser. Então, a gente, mudando esse raciocínio, a gente vai poder dizer para a pessoa assim, você vai proteger seu produto, qual é que é seu produto? Estampa. Até porque são produtos, são comercializados, a gente tem marketplace que vende interface gráfica, a gente tem marketplace que vende ornamento, a gente tem marketplace que vende estampa. Então, deixemos de considerar o aspecto físico para considerar também o produto dessa indústria criativa como produto, né? A gente está assumindo essa evolução. Então, a primeira evolução foi essa. A segunda foi referente a uma dúvida que existia, se agora vai vir metaverso, agora vai vir não sei o quê, agora vai vir... Vamos proteger? Não vamos.
vamos proteger uma forma plástica de algo que é ornamental, que pode servir de tipo de fabricação industrial, é novo original, ou seja, a gente não entra aqui na discussão se a coisa é digital ou não. A gente deve se ater ao aspecto se é uma forma plástica ou se é, no caso, forma plástica a gente está se referindo ao tridimensional, ou se é algo bidimensional. Até porque a gente sabe, por exemplo, esse exemplo aí é de um tênis que é do mercado ali no metaverso, uma empresa que foi comprada pela Nike para comercializar produtos digitais dentro do metaverso. Então, esse modelo de tênis, ele existe, ele é vendido lá no metaverso, pela Nike. O fato dele ter sido desenhado com o objetivo de ser comercializado em um mundo digital não impede a proteção, porque o que a gente sabe é o seguinte, a espadinha do Minecraft, se a gente for lá na Uruguaiana, no Rio, ela vai estar lá no camelô, alguém vai fazer ela de plástico, então o que a pessoa deseja proteger é a forma plástica. A gente tem aí a almofadinha dos emojis, a gente tem muita coisa, então a discussão do digital não chega até o desenho industrial se a gente está protegendo a forma plástica em si e a gente não adentra esse raciocínio, até porque no Brasil você não é obrigado a fabricar, né, a produzir nada para proteger. Então você pode muito bem proteger a sua interface e nunca usá-la. É seu direito, é sua criação, tá? Então, no Brasil a gente vai sedimentar a questão da produção, da proteção, independente se vai ser utilizado no digital, se não vai ser utilizado. Então a gente vai meio que encerrar essa questão. A gente está com a proposta de estender a proteção para as figuras em movimento, que é algo que a gente, como foi dito, a gente não protegia. Então, a gente vai proteger tanto as figuras apresentadas quanto a noção de movimento, é algo que está dentro dessas propostas, e a gente vai tentar proteger, a gente vai tentar não, a gente vai incluir a proteção também às fontes tipográficas, porque a gente entende que são elementos que são resultados de um desenho industrial, que são cumprem todas os requisitos de proteção e não deveriam estar de fora da proteção no Brasil, até porque para o Brasil a gente tem diversas empresas que são muito relevantes em termos de proteção, de produção de tipografia, e a gente quer, a diretoria de marcas hoje deseja justamente fomentar os meios de proteção. Evita-se, a gente está evitando ao máximo essa restrição. E outra questão que a gente vai permitir é a proteção de elementos de desenhos industriais que incluam textos, tá? Então, você não vai ter mais que cumprir aquela exigência, retire todos os textos, não. Na verdade, a gente pode incluir os textos nas nossas interfaces. Obviamente, tudo isso que está sendo colocado aqui vai ter condições, o manual vai descrever como isso vai ser feito adequadamente, né? O INPI vai dispor dessas condições, porém, o que a gente está tentando fazer é justamente isso. Ao invés de impor condições, a gente está tentando dar condições. Uma coisa que a gente antes, não dá porque isso e aquilo, e impunha condições, não, agora a gente vai tentar dar condições, a ideia é essa. E aí, por fim, eu acredito que é a última das alterações que a gente vai mostrar hoje, a gente vai aceitar o uso de linhas tracejadas na contextualização do desenho industrial reivindicado. Então, não vai haver mais a necessidade de você ir lá e apagar a janelinha toda do Windows e deixar só os 3 botõezinhos flutuando lá. Não, agora você pode contextualizar a sua criação de maneira que fique... Isso, na verdade, a gente compreende que fica até mais fácil de você entender o que está sendo protegido, porque se a gente desnudasse todo o desenho industrial das linhas tracejadas e protegesse só aquele cantinho superior ali. A partir de todo esse movimento, a gente acredita que a proteção no Brasil vai se equiparar à proteção da União Europeia, protegendo a todos os tipos de recursos, né? A gente vai ter uma proteção muito mais ampla. E nossos objetivos são bem simples, né? O que a gente está fazendo há uma tentativa de estímulo à proteção do desenho industrial. A gente sabe que são indústrias pujantes no Brasil, tanto a interface gráfica quanto a tipografia. A gente tem uma busca por mais eficiência e previsibilidade. A gente está tentando também fazer uma harmonização de procedimentos, né? Não uma harmonização legal, uma harmonização de procedimento administrativo, as melhores práticas internacionais. E a gente espera, com isso, trazer
diversos benefícios à sociedade. A ideia, no fim das contas, é essa. Então, por fim, último slide, tudo isso que foi dito nessa parte final, em termos de modificações que serão propostas, vão entrar em consulta pública com a minuta da segunda edição do Manual de Desenhos Industriais. Então, todo mundo que é interessado, todo mundo que tem interesse nessa área, que tem interesse na proteção, está convidado a participar dessa consulta pública e opinar. Então, se você gostou do que a gente falou aqui em termos de proposta de alteração, se você não gostou, participa, fala para a gente, porque o nosso interesse é atender a sociedade. A gente faz o nosso melhor, mas só vocês, a partir da participação na consulta pública, vão poder referendar se o trabalho foi bom ou se pode melhorar, se pode ser, pode haver outras melhorias, ou se aquilo não é melhoria de maneira alguma, vocês estarão livres para nos ajudar. Então, convido a todos a participar. E é isso. Encerro aqui. Deixo o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, é só me mandar, que estaremos à disposição. Flávio, muito obrigado. Aprendi um monte. Já estou pensando aqui em ficar palpitando lá na consulta pública. Por favor, muito obrigado participem. Mesmo. Eu que agradeço. Eu posso parar de compartilhar? Pode. A gente já está com bastante perguntas no chat. Se você preferir, você pode mesmo ler, ou os nossos monitores, a Letícia e o Andrei, podem ler para você. E eu acho que quem quiser fazer pergunta também pode já abrir o seu microfone, né? Levantar a mãozinha, abrir o microfone aqui e fazer algumas perguntinhas para o Flávio. A gente está com 2 minutos para as 10, mas vamos esticar um pouquinho mais, que o online permite essa situação para o Flávio responder. Ok, se alguém quiser falar, eu deixo aberto, eu estou olhando as perguntas aqui, e aí, se ninguém falar, eu vou tentando responder aqui. Pessoal, não esqueçam de responder a avaliativa de cada aula, tá? No final. Vamos lá, pode falar. Eu estava vendo aqui a sua apresentação e o que me chamou a atenção, principalmente, foi a questão da posição do Brasil. Eu sou do INPI, tá? O meu nome é Mônica e eu trabalho na área de patentes. Somos colegas e eu aprendi um monte agora com você aqui sobre desenho. O que me chamou a atenção foi aquele dado sobre o mercado do Brasil. E eu vou trazer aqui um caso. Eu fui procurada por amigos que estão desenvolvendo um projeto, e é um projeto na área agroindustrial, porque o agronegócio é a nossa menina dos olhos, e eles não sabiam absolutamente nada, eles estão com uma startup, não sabiam absolutamente nada sobre propriedade industrial, sobre intelectual, sobre proteção. Eu fiquei ainda mais preocupada quando eu vi os dados que você apresentou. Você como que o INPI está atuando para mudar essa realidade? Porque eu sei que tem disseminação. Quando eu entrei em contato com a regional para direcionar eles para a regional de Goiás, né, de Goiânia, que lida muito com essa questão do agronegócio, e eu fiquei sabendo que apenas 20% do pessoal lá consegue 20% do tempo separado para disseminação, para dar apoio a esse pessoal. Eu acho que existe um desconhecimento geral. Eu trabalho na área de aeronáutica, então, pela Embraer, eu vejo Silvas, Souzas e me dá um orgulho danado. E em pedidos, né, a Embraer, aquele núcleo ali que cerca a Embraer, eu sei que é uma exceção no Brasil.
O que o INPI, o que vocês estão pensando para melhorar essa situação? Então, obrigado, Mônica. Olha, o primeiro passo que a gente está dando, no momento, é um passo, digamos, de acerto de rota do próprio INPI em relação aos desenhos industriais. A primeira coisa é olhar para a necessidade do usuário, que já está chegando até nós, que ele traz depósitos de formas específicas. Eu já vi aqui no chat que tem gente perguntando sobre a maneira de depositar com texto ou não. Eu falei, vai ser específico. Mas essas pessoas que já estão chegando, elas vão ser melhor atendidas, na nossa opinião, a partir dessas alterações de procedimento. O INPI precisa arrumar a casa nesse sentido primeiro. Para a gente está muito difícil acompanhar o mercado de inovação com o ferramental que a gente dispõe hoje, em termos administrativos. Então, é preciso, primeiro, fazer esse trabalho que é interno, um convencimento interno, é um processo interno bastante complexo, cansativo, mas que a gente percebe que as pessoas estão empenhadas, assim, às vezes elas não sabem como, ou não tem como por causa de tempo, né? A gente sempre fala de backlog quando a gente fala de INPI. Desenhos industriais hoje não tem backlog, então a gente teve a oportunidade de dar grandes passos nos últimos 2 ou 3 anos. A gente está aderindo a um acordo internacional bem grande, que é o Acordo de Haia, que seria ali o primo do PCT para o desenho industrial. A gente está mais próximo, um primo mais próximo do Protocolo de Madrid, eu diria. A gente está fazendo essa nova edição do manual, são coisas que estão correndo juntas, e agora o INPI está com um planejamento estratégico sobre a mesa para ser discutido pelos servidores e tudo mais. A minha ideia, e isso é particular, ainda não compartilhei com o pessoal lá do próprio INPI, é que a gente tenha formas de disseminação, óbvio, continuar com parcerias que a gente tem com o Sebrae, com o uso das regionais e tudo mais, mas eu acho que o INPI precisa ter programas, o governo brasileiro, por meio do INPI, provavelmente, precisa ter programas de fomento à API na escola, na universidade, para que as pessoas já saibam, pelo menos do que se trata, já saibam pelo menos que a coisa existe, como é feito em outros países, principalmente Japão. O Japão tem muito essa coisa, o Japão, a Coreia. Antes, porque no fim das contas, se o cara já enveredou por um empreendimento, seja uma startup, seja um empreendimento mais tradicional, e ele está, às vezes, com a cabeça cheia de coisas, e ele nunca pensou em propriedade industrial. Para ele pensar nisso depois, aos 45 de segundo tempo, já é bem complicado, entendeu? Então, ele já tem que ter isso internalizado, e quando ele se propor a montar a sua empresa, ele já tem que pensar em marca, ele já tem que pensar em DI, ele já tem que pensar em diversas coisas. Então, na minha opinião, um próximo passo, que seria talvez de médio e longo prazo, seria atuar no ensino, conscientizar as pessoas antes delas estarem pondo o pé no mercado, pondo o pé para fora. Tá? Mas isso é algo aos poucos, digamos. A minha percepção é que a gente não está inserido nem na universidade. Também. Porque nós, fazendo aqui exceções, tá? Eu digo universidade em geral, Unicamp, o FRJ já tem uma conscientização maior. Mas, enfim, era isso que eu queria trazer e que, sendo da área de PI, foi um dado chocante. Um pouco chocante. Obrigado, Mônica. Obrigada. Quem mais quer abrir o microfone? Alguma pergunta oral? Então, a gente tem várias no chat. Flávio, você mesmo quer ler e responder? Posso. Tem uma pergunta interessante aqui. Aqui eu vou fazer um bate-bola aqui, tá, com as perguntas. Tem uma pergunta assim: todos os elementos de interface de um programa, de um mesmo programa, são protegidos por DI? Todos os elementos gráficos podem ser protegidos, tá? Então, a gente tem tela, a gente tem ícone, não necessariamente todos, porque, como eu disse, por exemplo, atualmente não é permitido a proteção do texto, e o texto pode ser um elemento da interface, tá? Mas, no geral, esses elementos que são representações gráficas, no sentido mais comum da palavra, a tela, o ícone, o botão,
proteção de tela, diversas coisas. Uma coisa que a gente protege de vez em quando, que a gente acha interessante, que chega para a gente, assistente virtual, a gente consegue proteger, tá? Então, assim, são diversos tipos, principalmente quando a gente está mais restrito a essa parte gráfica, né, de representação visual. Vou passar para a próxima aqui para a gente responder várias. Tem aquela específica do texto. Quando temos textos nas imagens, devemos depositar como texto, substituir por XXX, né? XXX é aquela coisa de simular que tem um texto ali, ou não colocar texto. Eu aconselho a não colocar texto, tá? Vou dar uma resposta bastante específica para a Bárbara aqui, que fez essa pergunta. Se você colocar XXX, hoje a equipe técnica já não entende mais que o XXX é um texto, tá? Mas isso pode dar problema, porque o que acontece? Às vezes você tem lá o seu XXX, mas lá na prioridade está escrito com letras, caracteres chineses. Você pegou o desenho original da prioridade e alterou para colocar XXX. E aí você vai e perde a prioridade. Então, texto é um problema. A gente fica tentando, essa é a questão, a gente fica tentando resolver a questão e não consegue, a não ser que a gente mude o ferramental. É o que eu disse mais cedo. Então, meu conselho é, não coloca texto, tá? Se possível, não coloque texto. Tem uma pergunta interessante que é referente a vantagens de proteger por desenho industrial em relação a outros tipos de proteção. Olha, eu tenho uma especialização maior em desenho industrial, tá? Então, eu não vou conseguir ser muito específico em relação aos demais tipos de proteção. O que eu posso te dizer, deixa eu ver quem perguntou, Ronald, o que eu posso te dizer é o seguinte, o desenho industrial ele tem remédios específicos, né? Remédios legais específicos que permitem que a pessoa que entra em litígio, por exemplo, entre com uma ação e peça que a fábrica do outro seja... por exemplo, eu tenho um concorrente que está produzindo algo com desenho industrial que eu considero que é meu, que é cópia do meu. Eu posso entrar com uma ação na justiça e falar com ele, o juiz manda ele parar a produção. É tipo assim, encerra a produção agora porque tutela, não vou lembrar o termo, a gente para a produção do concorrente baseado no seu Tutela de registro. urgência, te ajudando Tutela de aí. urgência, isso aí. Isso aí. Então, assim, os remédios do desenho industrial, eles são muito voltados a esse aspecto concorrencial entre indústria, entre fábricas. Então, quando a gente está tratando já muitas vezes as pessoas pensam assim, o desenho industrial demora 25 anos, a gente tem 25 anos, né, no máximo de proteção, e o direito autoral são, sei lá, são 50 anos, 70 anos no Brasil. São 70 anos contados 70 anos a partir após da a morte do do autor. Mas Exatamente. você está explicando o que é o coração da coisa. Tem um monte de tem um zilhão de fragilidades coisas lá. em volta, mas as pessoas pensam assim, não, se o desenho industrial só protege por 25 e o outro protege por 70 após a morte, eu vou deixar. Eu vou ficar no direito autoral. Ô, Porém, Flávio, os remédios não são os mesmos. Oi. Não, se você me permite, eu às vezes uso nas minhas aulas uma brincadeirazinha, se você me permite, que é o seguinte. Claro, por favor. Eu falo assim, algum examinador do INPI, eu uso nas aulas brincando. Lá no passado, eu brinco com isso, né? Lançou uma fake news que o desenho industrial não era bom porque ele não queria examinar desenho industrial. Eu brinco com essa história, brinco até com a Patrícia Peralta com isso, que eu brinco na aula. E é uma fake news que acabou colando no Brasil, de que a proteção do desenho industrial não vale nada, a proteção é muito frágil, qualquer coisinha diferente que eu fizer, vou fazer um desenho industrial diferente. O juiz não dá bola para desenho industrial. Criou-se essa imagem, e aí os advogados, de um modo geral, as empresas começaram a buscar outras formas que eu chamo anômalas de proteção, tudo virou trade dress agora, é uma loucura, tudo virou trade dress. Então, busca lá, acha que o direito autoral vai resolver, mas não por quê? Primeiro, quando você cai
efetivamente com um juiz ou com um perito que entende do assunto, né? E quando eu sou perita, o povo se ferra nos direitos autorais comigo, porque aí eu falo, não, não é bem assim, né? A proteção do plágio, ela é muito diferenciada, tem originalidade, tem essa questão da internacionalização, e tem um monte de coisa. Eu acho a proteção dos direitos autorais, de certa forma, mais frágil. Tem a questão da funcionalidade. Veja, qual que é a sua função? Se a sua função é industrial, é econômica, não é direito autoral, caramba. Então você está buscando um negócio errado, entendeu? Então, qual a função? Né? Se você está usando, se você é um desenvolvedor e se você vai licenciar, de repente, esse personagem, essa situação para diversas empresas, eu falo, né? O mesmo frasco ele pode ser perfume, e ele pode ser veneno e ele pode ser refrigerante para um desenho industrial. Já na marca, não. Ou ele vai ser, né, na marca tridimensional, ou ele vai ser perfume, ou ele vai ser isso, vai ser aquilo. Então, se a sua finalidade é fazer um frasco para vender para diversas coisas, você tem que buscar daí. Mas essa fake news rolou. A gente tem que acabar com isso, entendeu? Ela é muito forte. Desculpa, Cone, só para aproveitar esse gancho. Não, deixa eu até te contar uma outra coisa. Eu quero que vocês vejam, tem dois casos. Tem um caso do Lifan, do carro Lifan, que saiu decisão aqui no TJ, e que mostrou que desenho industrial reverteu a coisa, porque a BMW estava tomando... A BMW estava tomando um cacete antes de ter o registro de desenho industrial no processo, tá? E agora o desenho industrial foi preponderante para mudar a decisão. E tem um outro caso, que eu não vou entrar em detalhes, envolvendo indústrias de moto, né? Que também o desenho industrial está sendo preponderante. Toda hora o juiz está dando liminar para arrancar os produtos do cara do mercado. Então, exato. Desculpa aí, mas eu defendo mesmo. Não, eu assim, aproveitando que a gente tem alguns representantes das universidades, alunos, talvez professores, isso também é muito disseminado, essa fake news, né, como a professora Cone citou, é muito disseminada na universidade. Desenho industrial, não, pelo amor, não dá nada e tal. Gente, talvez tenha existido algum tipo de distorção e que a gente viu hoje que existe realmente, administrativamente, às vezes as coisas não se resolvem tão bem, porque a gente está lidando com inovação e a gente não consegue acompanhar, às vezes, a inovação, mas está sendo revertido e a própria justiça tem se especializado, tem dado mais ênfase ao desenho industrial. Então, é interessante, tá? Se você tem um produto que é industrial, proteja pelo desenho industrial, que você vai ter as vantagens inerentes. Eu vou seguir aqui nas perguntas bate-bola, hein? Pode falar. Professor Flávio, desculpe, eu que fiz a pergunta. Eu trabalho aqui na UF, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu trabalho aqui na UF, né, e coordeno aqui o setor de PI da universidade. O que acontece na prática é o seguinte: a gente é muito buscado porque os professores têm aquela ideia, né, da patente como se tivesse, né, um status maior em termos de PI. Né? Então, normalmente, eles vêm procurando patentear. Até a minha segunda pergunta depois sobre, né, os tabuleiros também vai nessa lógica também. Depois eu vou explicar por quê. E aí o que acontece é o seguinte: a própria CAPES, quando exige, né, a pontuação dos cursos, quer dizer, esse erro vem da CAPES também. A pontuação dos cursos, né, para pontuar, hoje a patente, né, e o software tem uma grande pontuação e não fala em desenho industrial. Então, o que acontece é o seguinte, né, os professores buscam fazer patente, tanto que chega aqui com um tabuleiro de jogo, porque tem muito jogo educacional, que não pode ser patenteado. Bom, aí é outra discussão, mas enfim, eles chegam muito aqui com tabuleiros, por exemplo, e aí eles querem patentear. Então, isso que foi dito agora, né, é até fundamental, né, uma discussão geral no Brasil sobre isso. Ou seja, eu até fiz a pergunta, né, qual é a vantagem? A gente pode até conviver os vários ativos, ou seja, eu pego um mesmo invento, uma mesma criação, e eu faço também direito autoral, desenho industrial, enfim, todo tipo de ativo que eu possa aplicar naquela criação, se eu posso fazer ou não, ou devo fazer ou não. É uma discussão interessante, eu acho.
né? Eu posso Então, colocar bem rapidamente aqui que existem interseções que são interessantes. Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, usando o exemplo da garrafa, você faz uma garrafa para um determinado exato. produto e essa garrafa ela é de um formato interessante, ela é de um formato que é bastante distintivo. Você pode, por exemplo, registrá-la inicialmente como desenho industrial e, a partir de um determinado sucesso que você obtenha com aquele produto, com aquela garrafa, você pode registrá-lo, tentar registrá-lo como marca tridimensional, e nada te Como impede. marca também, perfeito. Marca tridimensional. Exatamente isso. Essa Então, assim, é a não, minha o dúvida, mas eu desenho acho que pode industrial, fazer, né? o desenho industrial ele tem uma grande vantagem no sentido Uhum. dele Não, ser um peraí, pouco... desculpa, Ronaldo, eu acho que você entendeu que você Uhum. pode, ao mesmo tempo, paralelo, registrar o Exato, desenho industrial e exato. marca. Não, Não você tem no pode. artigo... Consegue, Não, consegue. você tem no artigo 124 um inciso explícito que diz que aquilo que foi protegido, vou pegar aqui na lei, por Eu sei qual desenho... artigo. Aham. Mas aí, Isso, por desenho industrial não pode ser registrado como marca. não, o que você não pode registrar como marca é aquilo que é desenho industrial de outra pessoa. Se for seu, você pode, entendeu? Então, É a dupla, mas aí você faria dupla proteção. a gente faz, tá lá, pode Não ter é? certeza. Gente, esse é o espírito da lei? Não é o É, espírito da lei. você não pode registrar o desenho industrial de outra pessoa, mas o seu próprio você pode registrar inicialmente como desenho industrial, isso é importante ressaltar, primeiro como desenho industrial e depois como marca. Porque se você registrar como marca primeiro, aí sim você não pode registrar como desenho industrial, porque aí ele já perdeu a novidade, entendeu? Ele já não tem a característica da novidade. Mas Essa dica aí valeu a aula, hein? Essa Então, dica aí valeu a aula. Porque registrar primeiro como um para depois registrar como marca, registra né? primeiro como um. Quando você tem que É. registrar se você pensa em registrar o desenho industrial em algum momento da vida do seu produto, ou Aham. da sua forma plástica, registra primeiro por desenho industrial. As demais, elas não exigem Maravilha. esse requisito que o desenho industrial exige, que é da novidade, que é o objetivo, que é tipo assim, não Ah, dá. Então, e por direito autoral, por exemplo, professor, se for uma imagem, alguma coisa, pode também? Pode você pode, a desde que qualquer você não tempo? tenha publicado, é a mesma questão, você Publicado. não A pode mesma publicar. questão da marca. Você não pode ter publicado o seu desenho lá, sua criação Uhum. antes de você está certo, é o 23, é o 22. Objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiros. de terceiro. Sim, eu mandei no Então, chat aqui também, então, professora. você pode duplicar a proteção. Duplicar. Então, isso você pode fazer com Eu diversos tipos de desenho industrial. Tá? busco um mestrando, doutorando para o processo seletivo para a gente discutir a ilegalidade do inciso 22. Na academia do INPI, mas essa é outra história. Gente, eu vou pedir desculpas para a gente, infelizmente, como a gente tem uma segunda palestrante que é europeia, né? Os europeus eles são mais rígidos com os horários. E o que a gente vai fazer? A Letícia e o Andrei vão dar um print nas perguntas. Flávio, a gente te manda as perguntas, se depois você puder responder. Eu peço desculpas aí pela interrupção, eu até Nada, que tomei isso, gente. muito tempo aí. E porque a gente tem um palestrante europeu aqui na sequência, e aí eles têm fuso horário, e eles são mais certinhos com horário, né? Principalmente os suíços, né? Tá bom? Então, me perdoem, alunos. Agradeço muito a todos pelas perguntas, pelo interesse. Estou vendo a Deusa aqui, Deusa foi minha colega em algumas disciplinas. Respondo depois, Deusa, eu vi que tem aqui a sua pergunta. Agradeço a Mônica também por ter participado. Por nada, Deusa. E agradeço muito tanto a OMP quanto a professora Cone por ter permitido que a gente colocasse um pouco do trabalho aqui. E, de novo, uma pergunta, última resposta, tem uma pergunta ali, perguntando quando que vai sair o novo manual? A gente espera que ele saia no começo do ano que vem. A consulta pública é ainda esse ano, tá, gente? Então, fiquem ali, quem circundem ali pelo site do INPI, porque vai ser anunciado quando vai sair essa consulta pública. Está prevista mais ou menos para outubro, talvez novembro. Então, participem, que é muito importante que vocês deem opinião. A gente está fazendo para vocês. A gente acha que está acertando, tomara que sim. Aí vocês nos contam lá, tá? Obrigada, Flávio. Foi Valeu, ótima a Mônica. apresentação. Parabéns, Tchau, tchau. professor. Foi ótimo. Obrigado, gente. Até mais.
Obrigado. Pessoal, depois me mandem aqui, eu mando para o Flávio, lá para ele, para o Instagram. Para o Instagram, oh, meu Deus! Por WhatsApp, as perguntas. Me perdoem mesmo, tá bom? Beleza. Acho que a gente dá uns 5 minutinhos aí de paralisação e voltamos daqui a pouco já com a professora da UNP, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!